dia, irmãos. Graça e paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui neste domingo para cultuar ao Senhor, o nosso Deus. Um domingo de sol, graças a Deus por isso. Se fosse de chuva também, graças a Deus por isso. Amém. Obrigado, Luiz. Estamos chegando aí ao término de mais um mês e também ao término de mais um ano, né? Na reta final do ano de 2025, aquele momento, né, das reflexões, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que nós fizemos de bom, que progrediu ou não. E eu particularmente, eu gosto bastante sim desta época, né? Até por conta das cidades, você vê as cidades toda cheia de brilho, luzes, casas enfeitadas, árvores de Natal, enfim. E para essa reta final do ano, não podemos deixar aqui de falar da principal pessoa que representa o Natal, né? E se você pensou aí no velhinho de barba branca, vestido de vermelho, parabéns, hein? Parabéns, você errou. Se você pensou, vai ter que ter uma conversa com o pastor depois. Queridos, hoje, como a Laís já disse, nós vamos começar uma nova série de mensagens a respeito do Advento. Como ela também disse, um tempo de preparação, né? Um tempo de reflexão sobre o Natal, sobre o nascimento da principal pessoa que representa o Natal, Jesus Cristo. Amém? Então, para esta série de mensagens, nós teremos 4 sermões falando sobre o nome de Jesus em Isaías capítulo 9, versículo 6. E hoje nós vamos focar no nome maravilhoso Conselheiro. Se você puder abrir as suas Bíblias, abram comigo. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler na versão A21. Isaías, capítulo 9, versículo 6. O texto nos diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Um texto bem conhecido, mas antes de entrar aqui e explicá-lo, vamos orar ao Senhor. Amém? Querido Deus, eu lhe peço neste momento, Senhor, a tua graça, Pai. Eu lhe peço neste momento sabedoria, Senhor, para que tudo que for falado aqui possa ir de encontro à necessidade, ao coração, e transformar as vidas aonde essa mensagem chegar, Deus, que possa alcançar esses corações, ó Deus. Que a tua palavra possa cortar, que a sua palavra possa transformar, limpar, purificar, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça.
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aconselhar alguém é um papel de muita responsabilidade, né? Requer conhecimento bíblico, maturidade, fora aí outros e vários fatores. E ainda mais para quem é pai, né, tá aconselhando ali sempre, né? Nesses dias a gente estava se arrumando para ir para um aniversário e lá em casa é só Isabel de mulher, né? Então nós, os meninos, já estava tudo pronto e ficamos na sala. Aí o Mateus vem: papai, por que a mamãe demora tanto para se arrumar? Aí, ainda bem que nós não tem cabelo grande, né? Porque ela fica naquele cabelo lá o dia todo. Aí lá vai o pai aconselhar: não, filho, vai se acostumando. Vai se acostumando, vai, porque a mulher é assim e tal, tem paciência. Então o pai, ele sempre está aconselhando seus filhos. Então é uma responsabilidade enorme para quem vai aconselhar alguém. Requer muita maturidade. E a pessoa que vai receber um conselho, ela está numa situação aflita. Ela está numa situação desesperadora, em seus dilemas, em suas dificuldades. Independentemente de qual seja, pode ser algo muito complexo, ou pode ser algo simples, como esperar a mulher se arrumar. A questão, irmãos, é: a pessoa que vai aconselhar pode te levar a duas situações: te apontar para Cristo ou te apontar para a carne. Porém, algo importante que precisamos lembrar antes de ser aconselhado por alguém é que nós temos acesso ao próprio Cristo como conselheiro. Como? Através da palavra de Deus, através das Escrituras. E Ele, Cristo, não é apenas alguém que nos aconselha sobre uma decisão ou outra, mas alguém que revela o próprio Deus, que transforma a nossa mente, que transforma a nossa vida, que nos conduz a uma vida nova em Cristo. Então, quando olhamos para o texto, Isaías, ele está profetizando a vinda e nascimento de Jesus. Haja vista que Isaías, aqui, ele é conhecido como o profeta messiânico. O que isso quer dizer? O que mais profetizou sobre a vinda de Cristo no Antigo Testamento. E ali, em um tempo de trevas, um tempo de caos, um tempo de confusão, surge Isaías com a promessa de um menino, que o seu nome seria chamado de Maravilhoso Conselheiro. A profecia a respeito deste menino, então, ela ultrapassa os limites humanos comuns. Não era algo comum isso. De certa forma, o profeta não poderia estar falando, então, de alguém terreno, de um rei terreno ali da época, de um príncipe terreno ali daquela época na qual foi feita a profecia. Mas ele estava se referindo ao rei do futuro, que seria chamado de o Messias ungido de Deus, o Filho de Deus. A profecia, então, não era de um homem qualquer, mas de um rei soberano, Criador dos céus e da terra. E então este menino, que tempos depois nasceu da Virgem Maria, na qual nós sabemos,
em uma manjedoura, concretizando a profecia de Isaías. E esse menino é Jesus Cristo, aquele que conhece perfeitamente as nossas necessidades, as nossas dores, e possui sabedoria infinita para nos conduzir à justiça, à graça e à verdade. E na profecia de Isaías, o nome dado ao menino é Maravilhoso Conselheiro. O que isso significa? O que isso quer dizer? Ele não estava, então, somente profetizando o nascimento ali de um ser humano qualquer, de alguém que pode te ajudar a tomar as decisões difíceis da vida, mas era a profecia do nosso Salvador, daquele que viria, nasceria, depois morreria em nosso lugar. A palavra maravilhoso, ela transmite então a ideia de algo extraordinário, excede o natural, incomum, milagroso. A palavra conselheiro tem um significado de algo dotado de sabedoria, de algo de sabedoria real, autoridade de aconselhar, deliberar, de resolver conflitos. Então, a ideia do nome deste menino, no caso Jesus, é que realmente ele teria pleno poder de aconselhar em sua amplitude de forma extraordinária. Isaías, quando ele profetizou, ele proclamou essa verdade cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E Jesus então viria como um rei, como Salvador, cuja sabedoria, poder e amor seria tão profundo, que ele receberia então este nome, o Maravilhoso Conselheiro. Essa profecia então não requer a uma pessoa comum, mas a um Salvador, Jesus Cristo. E é por isso que ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro. Então nós temos que ter isso em mente. Maravilhoso Conselheiro não é alguém comum. O Deus eterno, ele se fez homem. Pode imaginar isso? O Deus eterno se fez homem para nos alcançar. O conselheiro, o maravilhoso conselheiro, desceu até nós, entrou em nossa realidade, sentiu a nossa dor, viveu a nossa vida e por isso é perfeitamente capaz de compreender o que nós passamos. É completamente capaz de nos aconselhar mediante a situação que eu e você podemos passar. E eu já ouvi uma pessoa dizer que para Jesus foi fácil viver aqui, até porque ele é Deus. Então, por ele ser Deus, é tudo muito mais fácil, né? Pô, Jesus é Deus, né? Então é mais fácil isso. Mas pensa assim comigo. Justamente por ele ser Deus, eu acredito que foi difícil. Por quê? Imagina ele ter que deixar o seu trono, se tornar como homem, viver como nós, passar as mesmas necessidades que nós passamos, ter as mesmas dificuldades que a gente passa. Tudo que a gente passa, ele também passou. E não querer resolver isso assim, ó, no estralar de dedos. Porque ele tinha poder para isso. Ou seja, essa ideia de que para Jesus foi mais fácil porque ele é Deus, mas ele passou as mesmas necessidades que nós passamos. Ele poderia resolver no estralar de dedos, mas não. Ele passou por tudo isso. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós podemos ver Davi, que entendeu que Deus é o seu conselheiro. Salmos 32, versículo 8, nos diz assim:
Salmos 32, versículo 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Então Davi, ele compreendeu que Deus é o seu caminho, que ele seria instruído por Deus e pelos conselhos de Deus. Então, irmãos, a questão é, entendendo que Cristo, ele é o nosso maravilhoso conselheiro, entendendo que Cristo viveu esta vida como homem, mas também como Deus, nasceu, viveu, morreu para nos salvar. A questão é, onde eu e você buscamos conselhos? Com quem estamos nos aconselhando? Vivemos em uma geração inundada de conselheiros. Se você abrir a internet, você vai receber vários e vários conselhos pelas redes sociais. Se você ligar a sua televisão, você vai ver vários e vários conselhos. Vivemos inundados de conselhos, youtubers, especialistas, influenciadores, vídeos, opiniões, teorias. Mas, irmãos, nenhum deles é maravilhoso como Cristo, porque nenhum deles é Deus conosco, porque nenhum deles é o maravilhoso conselheiro. Entende? Então, Colossenses 2:3 nos diz assim, Colossenses 2:3: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, em Deus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. E o texto, é claro, diz todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Não são alguns, não é metade, mas são todos os tesouros de sabedoria estão nele. A sabedoria dos homens é limitada. A de Cristo é eterna. A sabedoria dos homens é falha. A de Cristo é perfeita. O conselho do homem pode errar. O de Cristo nunca erra, porque ele é maravilhoso conselheiro. Então, em nossas dificuldades dia a dia, aonde estamos buscando conselho? Em nossa dificuldade do dia a dia, porque muitas das vezes a primeira coisa que buscamos conselho é longe das Escrituras, sabendo que Cristo é maravilhoso conselheiro. E aqui eu faço essa pergunta: se Cristo é a fonte de toda a sabedoria, por que buscamos conselhos inferiores ao que podemos encontrar nas Escrituras? É uma pergunta que precisamos refletir sobre ela. Hoje, somos chamados a contemplar não apenas o conselho de Cristo nas Escrituras, mas o Cristo maravilhoso conselheiro, porque é exatamente o que significa o seu nome. Nele há todo o conselho. Cristo, irmãos, diferente do que nós podemos ver na internet, por aí, ele não é um guia humano falho como nós. Ele é o próprio Deus, encarnado, vindo para iluminar nossas mentes, transformar nossos corações e nos conduzir no caminho da verdade. Então, irmãos, para quem você abre o seu coração quando você vai se aconselhar,
vai buscar o conselho, vai revelar muito do que você quer ouvir. Entende? Para quem você vai abrir seu coração para pedir um conselho, vai revelar muito do que você também quer ouvir. Como assim, Ronaldo? Por exemplo, você tem as Escrituras, você tem seu pai e sua mãe, você tem pastor, você tem um colega lá do seu trabalho que é ímpio. Você tem essas pessoas, é um exemplo, tá? Você tem essas pessoas para você se aconselhar, você está em um dilema na sua vida, aí você olha para as Escrituras, aí você fala, bom, eu não vou ler as Escrituras, porque eu já sei o que está escrito, né? Então, não estou interessado muito no que está proposto. Você descarta as Escrituras. Aí você olha para os seus pais, para quem tem os pais. Vou falar com meus pais. É aquela mesma ladainha, né? Não vai por ali, que isso, que aquilo. Não vou ouvir meus pais. Aí você olha para o pastor. Aí você pensa, bom, pastor, também não vou ouvir o pastor. Porque o que eu vou ouvir do pastor é exatamente o que eu não quero fazer. Então também não vou ouvir o pastor. E aí te sobra aquele seu amigo do trabalho, que é ímpio. Aí você pensa, bom, eu vou ouvir o que ele tem para me dizer, porque o que ele vai me falar é exatamente o que eu quero ouvir. É o que o meu coração deseja. E aí está um grande problema, porque nós preferimos muitas das vezes ouvir qualquer outra pessoa do que as Escrituras. Porque nós não queremos ouvir a verdade, mas nós queremos ouvir o que o nosso coração deseja. E o nosso coração é inclinado para o mal. E o nosso coração é egoísta. E o nosso coração, se não for transformado pela palavra, se não for guiado pela palavra, ele vai sempre tender ao mal. E aí a única coisa que sobra é ouvir o seu amigo, seu colega do trabalho que é ímpio, e aí ele vai te dar aquele conselho maravilhoso. Só que não, né? Pode ir lá, sai mesmo com aquela mulher. Sua esposa não te dá atenção, trai ela mesmo, ninguém vai ficar sabendo. O seu marido, isso, aquilo, faz isso mesmo com ele, aí você fica com aquele negócio e aquele conselho mal dado. E aí está um grande problema que pode acontecer quando buscamos um conselho, seja tanto na palavra ou como outra pessoa, que buscamos um aval para os desejos do nosso coração, para os nossos planos, para nossas ideias, para aquilo que conforta a nossa mente, para aquilo que conforta a nossa vida, para aquilo que seja melhor para nós naquele momento. Portanto, irmãos, não busque conselhos para satisfazer o seu ego. Não busque conselhos para satisfazer o seu ego. Não busque conselhos para satisfazer as suas vontades, para satisfazer o seu coração. Mas busque conselhos que te apontam para Cristo. Entende? Busque conselhos que te apontem para o maravilhoso conselheiro. Busque se aconselhar com pessoas que te levam para próximo de Deus, para próximo de Cristo, em uma vida familiar que glorifique a Deus, em um casamento que glorifique a Deus, em um cuidado dos filhos que glorifique a Deus, em uma vida no trabalho que glorifique a Deus. Porque é bom quando você escuta, é bom quando você ouve coisas que massageiam o seu ego, né? É bom quando você não é confrontado com aquilo que você está errando, e a pessoa vai falando aquilo
massageando o seu ego. Não, continua assim, continua nessa vidinha, e você não é confrontado contra o seu pecado, e vai massageando o seu ego, e é bom isso, você se sente confortável com aquilo. É bom ouvir coisas que massageiam o ego, o ser humano gosta disso. Porém, irmãos, o final para essa pessoa pode ser um ego massageado queimando no inferno. Entende? Então, quando nós buscamos conselhos que massageiam o nosso ego, que não vem do maravilhoso conselheiro, nós teremos um coração massageado, o nosso ego inflado. Mas o final será um ego queimando no inferno. E eu tenho certeza que não é o que você quer para a sua vida. Eu tenho certeza que não é o que você quer para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Então, irmãos, Cristo nos guia através dos conselhos, através da palavra e também através da oração. Quando você vai se aconselhar com alguém, o que você faz? Você conversa, você fala. Olha, está acontecendo isso, eu estou com esse problema, isso. E para com Deus é a mesma coisa, através da oração. Dobrar os nossos joelhos, falar com Cristo, dobrar os nossos joelhos, falar com o Senhor, orar ao Senhor. Então, Cristo, Ele nos guia através da oração, através da leitura da palavra, por meio também de conselhos, tanto do pastor como de outras pessoas, nos dando o entendimento do que fazer em situações que nós passamos no nosso dia a dia, em coisas difíceis que nós temos dúvidas. Olha o que diz Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Diz assim: Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honras. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Então, irmãos, precisamos ser literalmente guiados por Deus. Isso requer olhar para a nossa situação com a ótica da palavra de Deus e da sua vontade. Entende? Então, nós não temos que buscar conselhos só quando nos favorece, mas nós precisamos ter coragem de buscar conselho quando nós estamos errando, quando nós estamos no erro, pecando, falhando, e assumir, se arrepender, pedir perdão e voltar a ter uma vida com Cristo. Então, irmãos, quantas das vezes em meio aos nossos conflitos e dilemas, você ou eu procuramos solução ouvindo sugestões e respostas mundanas, achando mais fácil sentar com pessoas ímpias e seguir os seus conselhos do que ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras. A resposta que você tanto procura, sabe, para o seu problema? A resposta que você tanto procura para a sua angústia, para os seus dilemas, você só pode encontrar ela em Deus, por meio da sua palavra, por meio das Escrituras. Então, tudo o que sua alma precisa, o seu coração está angustiado, seja direção, discernimento, propósito, você vai encontrar plenamente isso em Cristo, o maravilhoso conselheiro. Por mais que o conselho de uma pessoa ímpia seja tentador, por mais que o conselho daquela pessoa ímpia seja tentador e confortável para você, é mesmo, né? Se eu fazer isso, minha vida vai ser muito mais fácil. Se eu ir por esse conselho, vai ser bem melhor. Eu não vou gastar tanto dinheiro,
eu não vou me esforçar tanto, mas será que este caminho é um caminho que glorifica ao Senhor? Será que esse caminho é um caminho que exalta o nome de Cristo? O conselho de Deus, irmãos, não é apenas informação, mas o conselho de Deus é regeneração, é restauração, é santificação em Cristo através da sua palavra. Então, não tem ninguém melhor para se aconselhar do que com o próprio Deus. O texto mesmo diz, ele é um maravilhoso conselheiro. Então, irmãos, Cristo não dá conselhos baseados em especulações. Por exemplo, ele não tenta, ele sabe. Ele não deduz, ele vê. Ele não sugere, ele revela. Cristo, sendo Deus, conhece o fim desde o início. Seu conselho, portanto, nunca falha. Se aconselhar, então, com Cristo, o maravilhoso conselheiro, é entender que o seu conselho será certo. Não terá dúvidas. Porém, não há conselho de Cristo sem relacionamento com Cristo, sem vida com Cristo. Não há direção sem devoção. Não há sabedoria sem palavra. Não há santificação sem renúncia. Ou seja, irmãos, a vida devocional é necessária para nós. A vida devocional, a vida de oração, a meditação, os meios de graça, o culto, são os nossos meios de graça na qual nós temos acesso ao maravilhoso conselheiro. E é assim que nós seremos aconselhados por Ele. Quando nós oramos, quando nós viemos aos cultos, quando nós temos nosso devocional, quando nós temos nosso culto doméstico, nós estamos sendo aconselhados pelo Senhor. Então, quanto mais caminhamos com Cristo, mais clara a sua voz se torna para nós através da sua palavra. Mais clara a sua voz se torna para nós através da sua palavra. Porque nós estamos fazendo devocional, vindo à igreja, tendo comunhão, tendo culto doméstico, e assim nós estamos a todo momento sendo aconselhados por Deus através da sua palavra. Nós, como igreja, então, irmãos, devemos anunciar uma verdade a este mundo. Nós, como igreja, devemos anunciar uma verdade ao mundo, e a verdade é que existe um maravilhoso conselheiro, melhor que todos os filósofos, melhor que psicólogos, melhor que políticos, colegas, influenciadores. Somente Cristo cura corações feridos. Somente Cristo. É interessante como nós vemos pessoas que se matam por políticos, né? E agora, ano que vem, teremos eleições aí, já se preparem, né? As famílias. Espero que não venha ter guerras. Espero, né? Mas é lamentável quando nós vemos pessoas que se matam por políticos, pelos conselhos dos seus políticos, e deixam de ouvir a voz do maravilhoso conselheiro. E o que o político fala uma coisa hoje, amanhã já não está falando mais. Né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, irmãos, toda a Escritura aponta para o maravilhoso conselheiro, e é através das Escrituras que nós devemos buscar a Cristo como nosso conselheiro, como nosso maravilhoso conselheiro. Porque, irmãos, a palavra nos mostra o caminho, e Jesus é o caminho. A palavra revela a verdade, e Jesus é a verdade. A palavra nos conduz à vida, e Jesus é a vida. Então, irmãos, mais cedo ou mais tarde, você e eu passaremos por situações desesperadoras. Ou se já não estamos passando por alguma neste momento. Mas eu gostaria muito que você refletisse nos conselhos de Deus
antes de qualquer decisão que você precisa tomar, seja agora ou seja mais para o futuro, lembrando que Jesus é e sempre será nosso maravilhoso conselheiro, a pessoa que tem os melhores conselhos para mim e para você, independente da situação que você tem passado. Amém? Eu concluo aqui esse sermão, irmãos, dizendo que Cristo não é apenas mais uma voz no meio do barulho que nós enfrentamos. Ele é a voz que transforma o caos em paz, a dor em cura, a dúvida em descanso. Onde a filosofia falha, Cristo ilumina. Onde o psicólogo não alcança, Cristo restaura. Onde o conselho humano tropeça, Cristo permanece firme. Ele é eternamente maravilhoso conselheiro, Deus eterno, o príncipe da paz. Amém? Vamos orar?